Oi, esse é o Conexão. Nosso tema de hoje é bem filosófico. A gente vai falar sobre dogma. Este termo é de origem grega, significa assim literalmente: o que se pensa é verdade. Você já parou para pensar que algumas verdades são inquestionáveis? Mas para você? Você acha que o brasileiro consegue lidar bem com os dogmas? A gente, como sociedade, nós respeitamos os dogmas alheios? Como é que é possível desenvolver uma sociedade onde há tolerância, respeito, convivência entre diferentes dogmas? Será que isso é possível? Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Elton Luiz Leite de Souza, que é doutor em filosofia pela UERJ e professor, e também com o Henrique Vieira, que é pastor e teólogo. Gente, obrigada por toparem essa conversa filosófica com a gente. Eu estava falando fora do ar para eles trazerem esses conceitos, porque às vezes são complexos de vocês explicarem para nós, né? Então, a ideia é que a gente saia daqui sabendo um pouquinho mais sobre dogma. E, Elton, eu queria começar com você, assim. Uma coisa que você falou que eu achei interessante na apuração com o nosso produtor, o Elcio, é que é importante explicar o que é dogma e o que é dogmatismo, né? Que são coisas diferentes e que não têm o mesmo peso. Peço para você explicar, então, para a gente a diferença entre dogma e dogmatismo. Tá, obrigado. Bem, esse assunto, quando eu falo dele em sala de aula, diante dos alunos, eu costumo tentar mostrar isso através de um mito que eu acho que pode ajudar a explicar isso. Tanto o dogma quanto o dogmatismo. Esse mito, ele envolve dois personagens. Um é muito conhecido, que é Zeus, não por acaso Deus da ética e da justiça, e o outro é pouco conhecido na mitologia. Mas eu garanto que vocês saberão identificar por aí personagens como este. Me refiro a um personagem chamado Procusto. Vou falar rapidamente. Procusto, ele tinha inimizade por Zeus, porque Zeus era o deus da justiça e filho do tempo. Mas Procusto achava que Zeus gastava muito tempo para resolver as lides, que filho do tempo é preciso ter paciência para lidar os conflitos, resolver os conflitos. Só que Procusto achava que Zeus era muito lento, muito devagar. Ele tinha que ser mais prático. Muito mais prático e rápido. Só que Zeus gozava de tanto prestígio que Procusto resolveu provar. Aí ele veio para perto de uma estrada por onde passavam pessoas cansadas, e é uma metáfora da exaustão da vida. E quando você está cansado, que mais você quer um amparo, aí Procusto, aí vem o lado simbólico, metafórico, ele construiu uma cama e oferecia para as pessoas se deitarem nessa cama. Aí as pessoas cansadas queriam um amparo e achavam que aquela cama era um amparo, era uma generosidade, era um ato de amor e deitavam-se ali. Só que acontecia algo paradoxal, ninguém cabia na cama. Às vezes sobrava os pés e a cabeça. Às vezes, ao contrário, a pessoa era menor do que a cama. E quando acontecia isso, Procusto, quando sobrava a cabeça e os pés, Procusto puxava um machado, que é um instrumento típico do fascismo, a simbologia do fascismo é o machado vermelho, ele pegava esse machado e decepava os pés e, sobretudo, a cabeça, tornando quem se deitava ali acéfalo. E quando, ao contrário, as pessoas eram menores do que a cama, ele esticava as pessoas, mas ninguém sobrevivia porque os membros saltavam para um lado e para o outro. Aí, quando as pessoas iam reclamar com Procusto, ele, com uma calma, com uma frieza típica de um psicopata, ele puxava aquilo que é o instrumento aparentemente do dogmatismo na ciência, que é a régua. Régua em grego é metron. Aí ele ia com paciência, com uma frieza típica de um psicopata, sem empatia com os outros, media a cama, com maior paciência. Aí depois dizia para as pessoas: eu não sei do que vocês estão reclamando, a cama é perfeita, me prove que ela não é perfeita. Se há imperfeição, ela está em vocês, que são diferentes. Adequem-se à minha cama, ou à minha verdade, ou ao meu dogma, ou à minha religião, ao meu partido, poderemos dizer. Adequem-se que vocês, mesmo que se violentando, caberão na minha verdade. Acho que a gente já pode até encerrar o programa, que a gente já entendeu a diferença entre dogma. Está satisfeito, Henrique? Por mim. Olha, que essa história realmente é um belo resumo para a gente entender, né? Quando as pessoas, que a gente quer medir as pessoas com a nossa régua, né? Essa que é a grande questão, né? E, Henrique, a gente vê que... O que você acha, assim? É do humano essa necessidade de ter essa verdade absoluta? Será que a gente precisa ter essa verdade absoluta? A vida é uma insegurança. A vida tem uma margem de desamparo. Viver é um risco. O ser humano tem muita potência, mas também tem muita fragilidade. Então, a gente busca parâmetros, a gente busca
algo que nos dê alguma confiança, alguma segurança na dinâmica da vida. Mas eu acho que a gente pode trabalhar com uma outra imagem, que é a seguinte: existe a imagem da âncora, que prende o navio, e existe a imagem da raiz, da onde, por exemplo, uma planta retira os seus nutrientes. Eu acho que a gente pode buscar certezas mais parecidas com a função da raiz do que com a âncora. Porque a âncora, você tem essa certeza e não se permite questionar, avançar, ouvir o outro, porque você está preso àquilo. Agora, se a verdade para você, para mim, é mais uma raiz, ou seja, é da onde eu venho, é a certeza que eu tenho até agora, é da onde eu tiro os valores da minha vida, mas eu não estou preso, eu posso me expandir, eu posso conversar, eu posso mudar de ideia, eu posso ampliar o meu horizonte, eu posso questionar aquilo que eu pensava até então. Então, eu acho que a ideia de âncora é uma ideia de um aprisionamento que inviabiliza o diálogo, porque inviabiliza a escuta, porque inviabiliza o aprendizado contínuo. A ideia de raiz, eu acho que é melhor. Todo ser humano precisa de uma base. Eu acho que é melhor uma base estilo raiz do que uma base estilo âncora, porque a âncora aprisiona, não deixa você avançar. A raiz é de onde eu venho, é daqui que eu parto, é desse lugar que eu falo. São essas as certezas que me movem, mas eu quero e estou disposto e disponível para conviver, para conversar, para questionar, para me transformar. Agora, a gente falando sobre dogma, eu queria que a gente materializasse assim na nossa sociedade, né? Os dogmas, eles têm que estar sempre relacionados, por exemplo, a gente fala muito sobre dogma religioso. Na sua opinião, eles são sempre relacionados à religião? Não, acho que existe dogma para além do campo religioso. É verdade que a religião, especialmente na sua perspectiva fundamentalista, potencializa muito isso. Dá uma ideia sagrada a uma verdade. Ela se torna ainda mais absoluta, ainda mais inquestionável. Mas eu vou pegar aqui um pouco a inspiração do professor e lembrar de uma história do Evangelho, quando Jesus, por exemplo, está colhendo espigas com seus discípulos. Mas era sábado. E havia uma perspectiva religiosa, então, de que sábado era o dia que não se podia fazer aquilo. Então ele foi questionado, mas por que você está colhendo espigas em pleno sábado? Assim como também foi questionado em outro momento por curar em pleno sábado. E Jesus basicamente dá a seguinte resposta. O sentido da resposta de Jesus foi o seguinte: olha, nós estamos com fome e precisamos comer, há uma necessidade que se coloca. Então é melhor quebrar ou relativizar esta regra, porque é uma outra demanda mais urgente, que é a alimentação, que é o sustento do corpo, ou que é socorrer quem está precisando de ajuda. O que Jesus fez, então? Ele relativizou determinadas verdades quando estas verdades não davam mais conta da vida, da urgência da vida, de uma necessidade concreta. Eu prefiro essa versão religiosa, da verdade não como um conceito fechado, mas da verdade como uma construção, uma vivência, um encontro, tudo aquilo que me permite salvar a vida, cuidar da vida e promover a vida. E professor Elton, quando a gente olha aqui para a nossa realidade brasileira, a gente vê, por exemplo, de 2017 para cá, um aumento no número de casos de intolerância religiosa no Brasil. A gente pode dizer que uma das raízes para esses problemas e essas violências está nesse dogmatismo? Ah, sem dúvida. Porque o dogmatismo, como disse muito bem o Henrique, ele não é um fenômeno ligado ao aspecto da vida religiosa. Porque o dogma, ele tem sua origem, como você colocou muito bem, dentro da filosofia, dentro da geometria. Então, o dogma são princípios inquestionáveis dentro de certos âmbitos da religião, dentro do templo, da filosofia. A ciência tem seus dogmas, mas o dogmatismo é quando há uma usurpação desses princípios sendo aplicada à vida da polis, onde necessariamente tem divergência de perspectivas. É quando a gente põe esse dogma, essa regra para toda a sociedade. Né? Exatamente. Recentemente eu li um livro de um antropólogo que eu acho que pode explicar isso. É um antropólogo, na verdade a história se passa na década de 50, onde um antropólogo vai visitar uma tribo africana. Aí ele entra na oca do índio e vê uma máquina de escrever pendurada na parede da casa. E a máquina de escrever era, naquela época, o símbolo técnico da cultura branca letrada, o que hoje é o celular, naquela época. Só que ele volta para casa tentando entender aquele fato. Por que o índio colocou a máquina de escrever
pendurada como se fosse um objeto inútil, sem serventia. Porque nós sabemos para que serve uma máquina de escrever. Aí ele consultou tratados, livros, não conseguia encontrar mais resposta. Até que, de repente, ele olhou para a parede da biblioteca dele e viu um arco e flecha. Aí ele percebeu que ele fez com arco e flecha aquilo que o índio fizeram com a máquina de escrever, ou seja, essa percepção do outro aqui, agora, como constitutivo nosso, é a visão talvez antidogmática. E eu acho que isso começa lá, é claro, existem instituições, existem as leis para combater esses comportamentos, mas eu acredito que o antídoto a esse comportamento é a educação. É a educação. É algo muito lento mesmo. E quando eu falo educação, perdão, não é educação puramente instrumental, formal. Educação no sentido maior da palavra, onde entra poesia, onde entra a arte, a filosofia, onde entra a brincadeira, o lúdico, experiências as mais diversas, não esse tipo de educação, que na verdade é instrução, não educação apenas para fabricar pessoas adaptadas ao mundo sem questioná-las. Né? E aí eu gostaria de mostrar, justamente para a gente falar sobre essas consequências, né, do que os dois estão conversando aqui, as consequências do dogmatismo na sociedade brasileira. Já falei que na área religiosa a gente teve um aumento no número de casos de violência contra religiões de matriz africana. Esse tipo de violência sempre existiu, mas houve um aumento de 36% quando a gente compara o ano de 2016 com 2017. E esses são dados do Ministério dos Direitos Humanos. Veja só esse material que a gente vai assistir agora, que foi produzido pelo Canal Preto, que tem algumas reflexões dos motivos que levam a esse tipo de intolerância. A violência religiosa, ela existiu sempre de forma velada, e agora ela está mais explícita. Não está mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro. A questão da opressão às religiões afro está ligado com o lugar do negro e, consequentemente, a tudo que é ligado ao negro. Com relação ao sincretismo, digamos, afro-brasileiro, eu era impedido de adorar os orixás. Se me pegassem dizendo que eu cultuava os orixás, eu podia ser espancado, preso, às vezes até morto. O que fizeram? O pessoal ocultou o culto dos orixás por trás do culto aos santos do catolicismo. Há também um crescimento de outras religiões, principalmente as pentecostais, que atacam. Então, por exemplo, a gente tem aí a demonização de Exu, que é tão usada nessas outras religiosidades. A gente tenta fazer um resgate do que esse orixá, que é o mensageiro, é o orixá da sexualidade, é o orixá da comunicação. O que a gente pode trazer no debate maior, o que a gente pode desmistificar na cabeça das pessoas. Quando falo em religião, as pessoas nos agridem. Então eu quero falar das nossas tradições de matriz africana. É o legado que os nossos ancestrais nos deixou. A gente não podia nem comentar que era de matriz africana, porque você se sentia constrangido. Tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a aproximação. Aquilo que é desconhecido pode nos amedrontar. Aproxime-se, conheça, busque saber mais de uma religião que não é a sua. Aí a gente viu uma das consequências. Henrique, você consegue apontar outras consequências que a gente vê hoje no Brasil, de momentos em que o dogmatismo ele realmente impera, só tem para ele? O que o vídeo coloca é um exemplo histórico, tem a ver com intolerância, mas sobretudo com racismo. Não é à toa que as religiões de matriz africana são historicamente e atualmente as mais perseguidas. O racismo constrói a imagem do negro como exótico, inferior, selvagem ou do mal, e tudo aquilo que tem a ver com a ancestralidade negra é tipificado assim. Então gera um muro de desconfiança, enclausura o negro numa visão projetada pelo Ocidente eurocêntrico branco. Então o negro deixa de existir por conta própria e passa a ser uma invenção do Ocidente. Então é algo muito potente. Mas o Brasil tem muitas marcas desse dogmatismo. Inclusive, a gente vive um tempo, trazendo para uma esfera mais cotidiana, relacional, em que dentro de casa, quantas famílias, por exemplo, entram em conflito porque perdem completamente a capacidade do diálogo, do acolhimento. Eu, como pastor,
também preciso dizer isso, recebo muitas mensagens, muitas, não são poucas, do Brasil inteiro, de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais que, em função do dogmatismo nas suas famílias e nas suas igrejas, são expulsos, violentados psicologicamente. Muitos perdem sentido para a própria vida por causa do desespero de não poder ser quem se é, sentir o que se sente, desejar o que se deseja. Então, onde o dogmatismo impera, na religião, na dimensão do racismo, na dimensão do gênero e da sexualidade, onde se tenta aprisionar a vida concreta por uma verdade, isso necessariamente impõe violência, impõe sofrimento, causa uma espécie de morte em vida, ou no limite, a morte da vida, no caso de uma violência fatal. E aí, Elton, você já começou a falar sobre o antídoto, né? Alguns caminhos que a gente pode tomar para essa conscientização acontecer. Porque eu tenho dá muita impressão, nessa conversa que a gente está tendo, de que não é uma coisa assim que você vai sentar numa sala de aula e falar assim, olha, dogmatismo é errado, e as pessoas vão entender, vão parar de ser dogmáticas. Infelizmente. Parece que é uma desconstrução muito profunda. Muito. E se a gente pudesse recuar a uma data, talvez o livro que melhor funcione dentro da filosofia é o livro do Voltaire, Tratado sobre a Tolerância. Que a tolerância talvez seja esse grande antídoto, né, a essa sombra da alma humana. E não por acaso, eu estou até um pouco triste, porque eu moro no centro da cidade. E um dia desses eu vinha caminhando pelo centro da cidade e vi um homem revirando a lata do lixo e vi que tinha um livro no meio do lixo. Aí o homem se afastou, me aproximei. Adivinha que livro era? Era esse? Tratado sobre a Tolerância do Voltaire. No lixo? Isso foi Simbólico. Levei para casa, ele estava todo úmido, né? Cuidei dele e coloquei na janela para pegar sol. E não por acaso o sol é o símbolo do iluminismo, né? Que é tão combatido por esse povo da intolerância, né? Iluminismo, razão, luz, amor, afeto. Então eu acho, é a nossa opinião aqui, pelo que a gente percebe, que isso é uma questão muito grave, que requer começar a pensar, não só, como você colocou muito bem, a raiz, mas onde essa raiz é plantada, né? Onde ela é plantada, na tolerância, na cultura, na diversidade, na multiplicidade. E o papel do professor, do pai e da mãe, sem dúvida, mas do professor é fundamental também nisso. Porque a educação para civitas, né? Educação para a vida, para a sociedade, para o outro. Porque o grande perigo do dogmatismo é quando ele extrapola o campo meramente privado e ele assume um caráter teológico, político, tal como está em Spinoza, mostra isso. Totalitário. Aí quando ele se apoia também nas forças policiais do Estado, aí que é perigoso. Aí, olha só, a gente está falando sobre essa questão, né, do lúdico, você já falou da arte, da importância da arte, importância da escola, a importância da família, falar sobre isso. E a gente vive na época das redes sociais, né, assim, quase todo mundo está nas redes sociais, está em alguma pelo menos. Eu queria mostrar agora um trechinho de uma palestra que foi feita pelo filósofo Leandro Carnal, e ele fala sobre a dificuldade de dialogar que aparece, que surge, que fica aí na nossa cara com tantas redes sociais. Parece que está todo mundo falando, mas pouca gente ouvindo. Veja só. As pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu
que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo, às vezes, na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos... E assim, esse ponto que ele fala, né? Quem é que está escutando? É interessante e talvez seja um dos entraves para que a gente consiga dar uma diminuída nesse dogmatismo e até acabar com ele, essa falta de escuta, Henrique. O que você acha? Sim, acho que o que o Leandro coloca é de fato uma verdade. A gente acaba usando a rede social para colocar o que pensa, muitas vezes de maneira imediata, imediatista, e pouco reflete sobre o que está sendo colocado. É um mundo de uma velocidade impressionante de informação que não necessariamente produz conhecimento, porque são informações muito variadas, numa velocidade impressionante sobre temas diversos, e muitas vezes eu me flagro me perguntando sobre o que de fato eu estou refletindo a partir daquilo que eu estou ouvindo. Inclusive, uma coisa assim que me chama muita atenção, no jornal, por exemplo, uma notícia de uma tragédia, sei lá, 2, 3 segundos depois daquela notícia vem uma notícia sobre o jogo de amanhã e depois sobre... Ou seja, o quanto também a gente vai se desumanizando, a gente vai se especializando em falar e perdendo a capacidade de escuta. Daí eu concordo com a intuição que você traz na sua pergunta. Acho que uma forma de vencer o dogmatismo, e são muitas, são vários os caminhos, é retomar a capacidade de escutar, de conversar, de saborear a fala do outro, seja para convergir ou para divergir, quebrar um pouco essa velocidade irrefletida que a gente vive. Eu tenho ultimamente buscado o encontro comigo por meio do silêncio. Às vezes eu chegava em casa e sem ter nada, assim, sei lá, vou varrer a casa, eu ligava a televisão. Não era para ver televisão, era necessidade de algum barulho. Depois eu fui me perguntar, mas por quê? Eu estou fazendo uma outra coisa agora e preciso de um entretenimento, de alguma coisa. Talvez por isso as praças públicas estejam vazias, os shoppings estejam cheios. Porque a gente só consegue conviver mediado pelas luzes e pelas possibilidades do consumo e do entretenimento. A boa conversa numa praça parece insuportável, porque são só duas pessoas conversando, isso não é tão atraente assim, é simbólico. Acho que tem que resgatar a dimensão pública, comunitária, mais paciente da vida. Você concorda que um dos caminhos é esse mesmo? É essa abertura, essa criação de espaços de diálogo, de encontros com a arte, como você falou, isso ficou muito na minha cabeça, né? Como que a arte pode ajudar e realmente frear esse dogmatismo, né? É interessante como é que o Karnal, e o Henrique também, foi lá na raiz da questão. Por que a filosofia, às vezes, é dita diálogo? Filosofia não é monólogo, é um diálogo. Mas o diálogo filosófico, ele não é só uma relação, também é uma relação externa de uma pessoa com outra. Mas esse aprendizado de lidar com o outro, ouvir o outro, também é para que nasça um diálogo interno, onde você aprenda a se refutar, não se deixar levar pelas impressões imediatas do mundo, para você mesmo ser o seu debatedor, o seu crítico e aqui é ser ou não com as suas ideias. É por isso que alguns autores questionam se rede social, embora tenha a rede social, não estou mal dizendo, a rede social ela tem ganhos fantásticos, mas um lado questionável da rede social é se lá há de verdade diálogo. Porque um dos critérios do diálogo, um dos meios do diálogo é a temporalidade. O que é temporalidade? Temporalidade não é exatamente o tempo do relógio. A temporalidade é uma relação onde a minha subjetividade interage com outra, mediada por algumas categorias como ouvir, espera. É o que nós estamos fazendo aqui. O olhar também, exatamente, né? Enxergar. Exatamente. Sim. E na internet não é isso. Mesmo nas conversas, às vezes, aparentemente online, não há a temporalidade. Na medida que um fala agora, depois outro responde, isso aí, de certa maneira, anula a alteridade. E é interessante, né? A gente conversou aqui sobre esses aspectos. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Claro que em 25 minutos a gente não consegue falar tudo sobre dogmatismo, mas a nossa expectativa é que você tenha começado a pensar sobre isso, né? As verdades
verdades são individuais, né? E a gente pode conviver com diversas verdades, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a você que está em casa e dou aquela dica, né? Se você quiser rever essa conversa e outras, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.